Em teoria, o ambiente escolar, seja qual for o que você frequente, é um lugar no qual a aprendizagem e o foco funcionam como pilares para o objetivo de uma pessoa em formação, perdurando por um período considerável em nossas vidas, em média de 13 a 17 anos completos. Portanto, é comum enxergar esse tipo de ambiente como segunda casa. As palavras casa e segurança devem andar lado a lado quando se descreve um ambiente saudável para a convivência. Mas será que é assim que os alunos se sentem em relação ao ambiente do IFPB? Então, acho que o IF não é muito seguro. Deveria ser, até porque é uma instituição, né, que abrange vários alunos. Porém, eu não acho seguro por ser pela estrutura que meio que cai aos pedaços e pela segurança de, tipo, qualquer pessoa de fora pode entrar aqui. Eu, particularmente, não acho seguro como instituição que deveria ser. Ah, cara, eu acho o IF muito seguro. Tipo, eu me sinto seguro em qualquer local, em geral. E também, se eu me acidentar, eu posso ir pro postinho. Se eu tiver algum problema, eu posso vir aqui falar com os profissionais. Eu também não acho seguro, tipo, vários casos que já tiveram aqui de furto à noite, entre outras coisas que já aconteceram, principalmente no período da noite, né, seguro. Aqui fica muito esquisito, poucas seguranças, e é isso. Para essa contextualização ficar mais clara, precisamos rever alguns acontecimentos que não são tão raros. Infrações de professores e funcionários contra alunos não são raridades como o silêncio sugere. É um tópico muito mais delicado e complexo do que parece, pois envolve esferas políticas, carreiras e exposição. Então, eu acho que a partir do momento em que a instituição abaixa os casos de assédio, não se torna mais seguro para ninguém. Porque como os estudantes vão saber o que realmente está acontecendo em um âmbito que eles convivem todo santo dia, que passam o tempo todo aqui, sendo que a instituição esconde uma coisa ruim que acontece com uma frequência absurda, mesmo a gente não sabendo. Então, acho que isso é absurdo para os estudantes e para todos que vão viver aqui, por não serem tomadas consequências drásticas. Escassos e pouco mencionados, é possível encontrar relatos de assédios morais, sexuais e abuso de poder. O problema existe, mas então por que não é um tema recorrente entre as quatro paredes da instituição? Sinto que nesse abafamento que ocorre dentro do IFPB, que é o assédio, não é tão seguro, porque os discentes que entram aqui, eles não sabem que isso ocorre, mas quando ocorrem, é da maneira mais trágica possível. Não acontece com todo mundo, mas acontece, que é o caso do assédio. Concordo com o que a Bárbara falou, porque alguns professores que foram acusados de assédio, eles continuam dando aula, ministrando aula. E eu não acho isso certo, principalmente para as mulheres, né? Porque é um perigo. E querendo ou não, os alunos, quando sabem disso e o professor entra na sala, a gente se sente desconfortável. E em saber o que está acontecendo e o professor ainda está lá. Mas por que será que ocorre uma invisibilidade em torno desse tema? Qual o procedimento para quem precisa denunciar algumas dessas infrações? E o principal, há punições para o infrator? Tô bem de baixo pra poder subir, tô bem de cima pra poder cair, tô dividindo pra poder sobrar, desperdiçando pra poder faltar, devagarinho pra poder caber, bem de leve pra não perdoar. Tô estudando pra saber ignorar, eu tô aqui comendo para vomitar. Eu tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder cegar, tô ficando cego pra poder guiar. Eu tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder cegar, tô ficando cego pra poder guiar. Suavemente pra poder rasgar, olho fechado pra te ver melhor, com alegria pra poder chorar, desesperado pra ter paciência, carinhoso pra poder ferir, lentamente pra não atrasar, atrás da vida pra poder morrer. Eu tô me despedindo pra poder voltar. Eu tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder cegar,
tô ficando cego pra poder guiar. Eu tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo pra te esclarecer. Eu tô iluminado pra poder cegar, tô ficando cego pra poder guiar. Eu tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo pra te esclarecer. Eu tô iluminado pra poder cegar e tô ficando cego pra poder guiar. Tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo pra te esclarecer. Eu tô iluminado pra poder cegar e... O contexto da denúncia que deve ser realizado pela vítima, em tese, funciona. O relato é registrado, o processo é aberto pela Coordenação de Assistência Estudantil e enviado do departamento para avaliação. Além disso, também existe a opção de abrir um processo pela Plataforma de Gerenciamento do Aluno, o SUAP. Mas na prática, um forte sentimento de impotência paira sobre as vítimas, que preferem muitas das vezes permanecerem caladas do que denunciar. Meu nome é Ana Rita, sou do terceiro ano de informática aqui do IFPB. Bom, ano passado tínhamos esse professor que era meio que exagerado com o toque físico, que para ele estava tendo esse toque dentro do limite para ele, mas não estava. Tanto que alguns colegas de classe reclamavam, mas chegou num dia que foi, passou do limite, extrapolou. O que aconteceu comigo, que foi quando eu me levantei para me retirar de sala. Ele chegou e meio que para me impedir, ele botou uma mão na minha cintura e a outra no meu braço assim. Isso para me impedir de sair de sala. E na hora eu fiquei sem saber o que fazer. Para os casos em que envolve uma denúncia de um discente contra um docente, onde houve algum tipo de situação que leve à gravidade do fato, o estudante consegue fazer esse pedido pelos dois canais também. Entretanto, a depender do canal que ele utilize, o fluxo já inicia em um determinado setor. Pelo SWAP, quem acolhe essa solicitação é a coordenação do curso, e ao tomar conhecimento do caso, a coordenação do curso encaminha aos setores competentes. E por setores competentes, nós temos inicialmente a acolhida desse processo pela diretoria de ensino, que, em sua vez, passa o processo para o Departamento de Assistência Estudantil, e dentro do Departamento de Assistência Estudantil, há um processo de escuta por parte dos profissionais com relação à denúncia que o estudante está trazendo. Feita essa primeira escuta, o processo ele retorna ao Departamento de Assistência Estudantil para que também se tenha uma escuta do docente no caso envolvido. Esse é o procedimento utilizado para se fazer esse início de fluxo. Oi, eu sou Marcelo, sou estudante de informática do terceiro ano do IFPB, campus João Pessoa. Quando a gente entrou agora no terceiro ano, o nosso corredor de aulas normais não é o mesmo. A gente agora a nossa sala de aula normal é em um corredor superior. E essa sala em que a gente está, nesse corredor, no fundo da sala, num canto, existe uma parede e existe uma janela. E existe um vão entre esses dois, em que essa característica interfere muito na acústica da nossa sala e da sala de trás. Onde o som emitido da nossa sala vai para outra sala e vice-versa. Essa característica trouxe episódios muito desagradáveis à turma. Porque, como eu falei anteriormente, esse corredor é do superior. E muitas das vezes a gente excedia o limite de barulho na nossa sala e isso incomodava o professor da sala de trás, que era um professor do superior. Isso gerou inúmeros episódios na nossa sala em que ele pedia silêncio, só que ele pedia de forma muito ríspida, muito desagradável. Isso aconteceu por algumas semanas, até que aconteceu o episódio em que excedeu o inexcedível. Nesse dia, a gente terminou a nossa carga horária de aulas e a gente começou a gravar um vídeo que foi solicitado para a gente fazer, da nossa coordenação. E ao término desse vídeo, esse professor pediu silêncio, só que da mesma forma que ele pedia anteriormente, que era de forma desagradável, ríspida.
com linguajar desnecessário, levando em consideração que ele é um professor. Só que aí, isso, apesar de ser recorrente, a nossa sala ainda ficava em choque com essas reações dele. E eu, como forma de amenizar a situação, fiz uma piada. E aí ele me respondeu. Ele começou a gritar, dizendo que se a gente quisesse ser vagabundo, se a gente quisesse vagabundear, a gente devia vagabundear no pátio, fora da sala de aula. O que ainda assim ele meio que estaria certo, entre aspas, entre várias aspas. E aí ele completou com um filho da puta. Aí nesse momento, como eu tinha feito a piada e em menos de milésimos ele já respondeu, obviamente era comigo. E aí eu devolvi na mesma moeda. Então, cada situação trazida em processo aberto, ela precisa ser tratada adequadamente. E o tempo que se leva para tratar cada uma dessas situações, ele é variável. No contexto atual, inclusive no âmbito educacional, falar de uma problemática como assédio ainda é tabu para muita gente. Então, para a instituição também é um desafio fazer com que esses processos, na verdade, essas situações de assédio, elas possam ser socializadas o mais amplamente possível, não só com os professores, mas com os técnicos e também com os próprios estudantes, para que a gente possa evitar que situações como essa ocorram. Então, esse é um ponto que muitas vezes traz um pouco de demora no andamento do processo, que o processo de assédio por si só, pela sua subjetividade, ele demanda um tempo maior para se identificar a situação, se escutar as partes envolvidas e se chegar em uma conclusão do fato que gerou aquela situação. Ou seja, se o assédio, de fato, ele, pelas normativas e regulamentações, pode ser caracterizado ou não. Então, existe uma série de aparatos legais que precisa chegar a essa conclusão. Bom, no mesmo dia desse acontecimento, no final das nossas aulas, eu fui na CAI para falar sobre isso, para relatar. E lá eu encontrei uma funcionária da CAI, conversei com ela, e nisso ela me perguntou, me pediu para eu contar a história detalhadamente, o que tinha acontecido. Contei para ela, ainda estava meio fragilizada de tudo que tinha acontecido literalmente minutos antes, então meio que não consegui segurar as emoções lá na hora, mas Aí depois eu fui chamada lá na CAI de novo para conversar com outras duas funcionárias aqui do IF que meio que trabalham nessa rede de apoio aos alunos. E de novo eu tive que falar tudo que aconteceu detalhadamente. Levei até uma colega comigo para a gente poder falar sobre depoimentos de outros colegas de sala. Ela mencionou outros casos com outro professor, mas enfim. E um tempo depois, fui chamada novamente para conversar com a nossa pedagoga. E nisso foi a mesma situação, o mesmo padrão, digamos assim, que foi eu falar, relatar tudo o que aconteceu. Nas três situações, elas me fizeram sentir meio seguras que iam fazer algo sobre, que iam me ajudar, eu ia ter esse suporte lá. E foi isso. A comunicação ela é realizada a depender da forma que o estudante ele abre esse processo. Se ele é um processo que nasce na coordenação do curso, o ideal é que essa comunicação seja através da coordenação do curso. Se ele já é um processo que nasce diretamente no departamento de assistência estudantil, também se tem esse contato diretamente com o departamento de assistência estudantil. A CAEST é um setor que acolhe grandemente essas situações com os estudantes, né? O fato é que a instituição ela recebe diversos processos diariamente. E aí pode acontecer de um processo ou outro não ter um acompanhamento dinâmico e diário dos profissionais, o que aí também exige e se pede uma colaboração dos estudantes para que se busque informações sobre esses processos, que as informações não vão deixar de ser passadas. Depois do ocorrido, eu e um grupo de amigos, a gente foi para o órgão responsável de resolver essas situações, que é o CAI. Lá, a gente conversou com um funcionário, ele pegou nossos nomes, o meu, que eu era vítima tecnicamente, e os meus amigos que eles eram as testemunhas. Eles fizeram um processo e esse processo seria direcionado para o DEPAP. E lá foi falada toda a situação e eles falaram que iam resolver essa situação. Porém, dava para perceber que eles estavam levando
não dando tanta importância. Até que o funcionário, que a gente tinha falado com o Kai, fez uma piada, falando, o IFBB não precisa aparecer mais uma vez num jornal. Aí o ar daquela sala mudou completamente. Eles começaram a tratar desse assunto da forma que fosse se resolver de forma mais rápida possível. Caracterizada uma vez a situação de assédio, é necessário que os estudantes entendam que, a partir de então, se dá início ao andamento de um processo administrativo, que ele é comumente conhecido como PAD. Esse processo administrativo ele deve seguir uma série de ritos normativos, nos quais eles já são regulamentados por leis antigas até do que nós que estamos conversando aqui mesmo. Então, é necessário fazer com que esses ritos eles sejam cumpridos. E, mais uma vez, a gente tem uma situação em que a quantidade e o volume de processos que são apurados pela comissão específica para esses tipos de processo, que é conhecida como COPS-PAD, tem uma certa dificuldade para lidar com esse volume. E, a depender da complexidade do processo, infelizmente, e eu trago de novo essa palavra, muitas vezes esse processo pode acabar tendo uma resposta um pouco maior de tempo do que a vítima do caso ela busque como ação, como conclusão. O fato é que quaisquer infrações cometidas pelos servidores, elas são investigadas até o fim e as devidas punições elas são avaliadas para a sua aplicação de acordo com a regimentação. O que ocorre é que, por se ter uma regimentação específica para a avaliação das leis dos servidores, diferente do que se ocorre para a verificação dos casos condicentes, por natureza das próprias leis, isso leva a um tempo maior do que, por exemplo, o tempo que se tem em um conselho disciplinar. Entretanto, e aí é importante frisar, que a demora envolvida em um processo pela sua tramitação legal não pode ser encarada como uma negligência ou um pouco caso do processo. É porque, de fato, existe aí uma delicadeza envolvida, onde nós entendemos muito bem que a vítima, acima de tudo, ela precisa ser levada em consideração como um agente principal e precisa ser cuidada como tal durante esse processo, mas que também precisa ser levada em consideração a escuta de ambas as partes. E essa escuta, muitas vezes, se tem um tempo acima do normal, justamente pela delicadeza do tempo. Impotência é uma palavra-chave nesse tema. Afinal, por que realizar uma denúncia se ela não vai a lugar nenhum e não terá consequências? É apenas exposição gratuita, que na maioria das vezes acaba se tornando mais um fator desconfortável para a vítima. O silêncio acaba se tornando seguro, um refúgio, mas também um limbo, onde as infrações se tornam invisíveis e os atos passam batido. Bom, tinham me prometido um feedback sobre o que ia acontecer com ele, disseram que ia conversar com ele, mas eu não soube de nada. Tudo que eu soube foi que esse ano ele não está mais dando aula para a turma do segundo ano do nosso curso. E creio que tenha sido só isso que aconteceu, porque não recebi nenhum feedback e realmente não sei. Nas 3 situações que eu fui falar com funcionários aqui do IF, nas 3 foram mulheres que falaram comigo, me fizeram me sentir segura, fizeram que eu sentisse que eu tivesse realmente um apoio delas, que ia acontecer alguma coisa. E depois que eu vi que não aconteceu nada demais com ele, isso me deixou bem chateada, me deixou decepcionada realmente, porque eu fui, contei minha história e meio que não serviu para nada. Fui realmente invalidada depois disso. Então, o NUCA, que é o Núcleo de Combate ao Assédio, ele é uma rede de apoio conectada com a PRAE e ela tem esse intuito de estar junto às pessoas que possam ter sofrido algum tipo de assédio institucional e que podem contar com o NUCA nessa rede de apoio informativa, comunicativa, orientativa, de maneira que as pessoas não se sintam digamos assim, sozinhas, além de apoio institucional. Mas é importante frisar que, além do NUCA, a própria instituição possui uma equipe que faz esse acolhimento dentro das suas possibilidades. Quando se tem essa condição de assédio envolvendo estudantes,
A CAEST, que é a Coordenação de Assistência Estudantil, possui profissionais que dão esse apoio, como eu bem frisei, dentro das suas possibilidades, para que esse acompanhamento ele possa ser feito institucionalmente. E a relação existente entre a instituição e o NUCA é uma relação de parceria, onde essa parceria busca fazer com que o estudante não seja somente acolhido pelos setores institucionais, mas que também ele busque ter esse apoio para o NUCA, através do NUCA, para aquilo que diz respeito a situações de assédio. E a gente vem nessa luta para conseguir um espaço qualificado para o NUCA, a gente vem nessa luta para conseguir um espaço qualificado para outros parceiros nossos, do ponto de vista institucional, para que assim a gente consiga até espaços específicos para a escuta e acolhimento dos nossos estudantes, dos nossos professores, dos nossos técnicos, e a relação ela continue a crescer nessa direção. Como consequência desse processo, para ser bem sincero, no máximo ele só teve uma conversa com algum funcionário desses órgãos, ou um e-mail que ele jogou na lixeira. Até porque não é a primeira vez que isso acontece, isso já acontecia outras vezes, a reclamação desse mesmo professor em outras turmas, ou seja, esse problema é recorrente, não é resolvido. E, como consequência, ele ainda permanece dando aula no mesmo horário pra gente. A gente vive vendo ele pelo corredor e não mudou absolutamente nada. Bom, vale salientar que nós somos uma instituição de educação. Todas as ações que nós estamos desenvolvendo, nós desenvolvemos, ela tem principalmente esse cunho educativo de prevenção. Ou seja, nós trabalhamos dentro das nossas possibilidades e além delas, muitas vezes, para que nenhuma situação que seja desconfortável ou desfavorável aos estudantes, principalmente, mas também aos nossos professores e técnicos, ou seja, à nossa comunidade, ela venha a acontecer. Então, durante o ano letivo, dentro do nosso calendário acadêmico, nós temos a realização de diversos eventos que, por muitas vezes, eles não acabam aparecendo como programados, porque também dependemos de agendas externas. Um exemplo, muitos dos nossos estudantes precisam de um apoio psicoemocional da instituição. E do ponto de vista dos nossos profissionais, a instituição trabalha com psicólogos educacionais. E algumas vezes os nossos estudantes precisam do apoio de uma psicologia clínica. E aí é uma situação que a escola entra como agente atuador para facilitar a conexão desse estudante ou dessa estudante, ou de um próprio servidor ou servidora, com a rede municipal que faz esse tipo de atendimento clínico. Então é importante frisar que as ações envolvendo não só assédio, mas qualquer outro tipo de problemática dentro do ambiente escolar, elas ocorrem em cunho preventivo. Ações como, por exemplo, uma parceria institucional entre as CEPAIs e os próprios estudantes na criação do ponto de escuta, ações que vêm a surgir através de núcleos e estudos de pesquisa dos próprios professores, como, por exemplo, é o NEP, que é o Núcleo de Educação Positiva, e entre outros que poderia citar aqui, que surgem de parcerias institucionais ou surgem de iniciativas dos próprios docentes, discentes e técnicos administrativos. A instituição tem uma forte atuação do ponto de vista de ações que para estudantes nascem no DAEST, para professores nascem no DEPAP, mas que acima de tudo todas elas são abraçadas pela diretoria de ensino e a direção geral. Conseguiremos resolver todas as situações na maior agilidade possível, da melhor maneira possível ou com a maior eficiência possível? Nem sempre. Mas uma coisa é certa, a instituição sempre vai estar trabalhando para que isso ocorra na melhor maneira possível para todos os envolvidos. Então essa é a relação que a gente tem para conseguir combater a possibilidade de existir problemas não só do ponto de vista de assédio, dentro de toda a sua gravidade, mas também outros tipos de situações que possam vir a prejudicar os nossos estudantes, os nossos técnicos, os nossos professores e a nossa comunidade. No fim das contas, a gente quer que a vivência aqui seja em harmonia. Em um ambiente perfeito, pautas como essa, envolvendo pessoas rotineiras da instituição, nem deveriam estar em evidência. Mas, uma vez constatado tais acontecimentos, as perspectivas entre a ótica do estudante e do instituto devem dialogar em busca de um consenso que englobe todas as brechas que enfraquecem a harmonia da instituição, ainda mais se tratando de um tema tão grave como o assédio.
Meu nome é Thalita, eu sou técnica do Laboratório de Biologia e sou integrante também do Núcleo de Combate ao Assédio Moral aqui do campus de João Pessoa. E o que é o NUCA, né, que a gente chama de NUCA? Ele está ligado diretamente à PRAE, que é a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, né? E a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis pensou numa rede, né, de combate ao assédio moral voltado, né, para os estudantes e para as estudantes, né, para os discentes. E aí essa rede ela está articulada em todos os campos de do IFPB, né, dos 21 campos. E aqui em João Pessoa nós somos formados, né, por discentes, docentes e técnicos administrativos que compõem de forma voluntária para poder trazer, né, um alívio para as pessoas que estão passando, para os alunos e para as alunas que estão passando por questões referentes ao assédio moral. Bom, eu acho que, primeiramente, a gente precisa entender o contexto que o assédio está inserido dentro da nossa sociedade, porque é algo que acontece desde os primórdios da nossa atuação como seres humanos. Então, eu acho que combater o assédio vai muito além de questões éticas ou morais. É combater algo estrutural, é combater algo que está enraizado dentro da nossa sociedade. E ele é tão enraizado e atinge todas as esferas de poder que ele é refletido até no ambiente escolar. Porque quando a gente fala da escola, a nossa concepção é que deveria ser um local seguro, onde basicamente as pessoas viriam para estudar e ter uma formação ética, cidadã e plural. No entanto, quando a gente passa para o ambiente escolar hoje, a gente vê a insegurança presente constantemente em nossos jovens. O assédio moral, ele é um assunto que sempre está em tona na sociedade. Porém, as pessoas desprezam muito, porque o assédio moral, o assédio sexual, ele não tem um cunho muitas vezes físico, né? A gente às vezes não tem como provar algo fisicamente. Então, ele é muitas vezes subjetivo e de difícil prova. Então, as pessoas às vezes elas não querem na verdade, ir atrás desse tipo de situação. E muitas vezes envolve o quê? Amigos, né? O professor que é amigo do professor, o professor que é amigo do terceirizado e tudo mais. Então, tem aqueles panos quentes, né, diante dessas situações. Então, a primeira dificuldade, na verdade, tem a ver com a própria forma de lidar com o assédio, né, de diminuir, inclusive, a questão da violência psicológica, porque a gente verifica que o assédio moral está ligado muito às questões subjetivas, às questões psicológicas. Além disso, né, contribuindo com isso, tem a falta própria da estrutura do campus daqui do campus de João Pessoa, da gente conseguir uma sala. A gente tem poucas salas, né? Aqui o campus de João Pessoa é o campus mais antigo. A estrutura, ela já é precária por si própria e pela própria, assim, né, não às vezes indisposição, não de todo o campus de João Pessoa, mas às vezes a indisposição das pessoas entenderem a seriedade desse assunto, então muitas vezes é deixado um pouquinho de lado. Porque se a gente tivesse uma sala, uma estrutura, as pessoas iriam ver que tem um setor, elas poderiam saber que, eita, ali é um lugarzinho que eu posso fazer minha denúncia, tirar alguma dúvida, né? Mas aí esse lugar inexistindo, ele fica mais difícil mesmo. O assédio, ele está ali presente, de forma inegável. E ele não é tratado da maneira como deveria ser tratado, ele não tem a atenção que deveria ter tido para, assim, homologar o seu combate. Então, a gente fica meio que à mercê de situações totalmente constrangedoras. Assédio moral, assédio sexual, que está ali presente. E muitas vezes por parte dos próprios servidores. E aí a gente tem uma questão muito específica, porque se a gente tem a palavra de um professor, de um servidor público, que está ali em plena atuação e passou por concurso público, e nós temos a atuação, o depoimento ali, de outro lado, de um aluno ou de uma aluna, naturalmente que acredita-se mais na palavra do servidor público. Então, há uma defasagem na questão do acreditar mesmo, do ter a concepção de que aquilo é verídico. Então, há um sentimento de impunidade muito grande. Impunidade que é feita por processos que não andam. Beleza, o servidor cometeu um tipo de assédio. Então, vamos fazer um processo e vamos encaminhá-lo. Mas esse processo vai dar em quê? Não há acompanhamento. Se tem acompanhamento, não é um acompanhamento efetivo, não há punição. Porque, por exemplo, rola uma situação de assédio entre um servidor e um aluno ou aluna. Aí acontece de que esse servidor é suspenso durante algum tempo.
E depois esse servidor retorna às suas atividades normalmente. E depois que ele retorna às suas atividades, corre o risco dele encontrar com esse aluno ou essa aluna nos corredores da escola. Então é algo totalmente insano, é fora do comum. É algo que deve ser tratado e é algo que precisa de uma atenção efetiva para políticas públicas de qualidade que garantam aos nossos jovens, de fato, um ambiente seguro para se estudar e ter uma formação educacional plena. A gente está fazendo a divulgação, né, para que as pessoas conheçam o NUCA, com a finalidade exatamente para que elas possam nos procurar, né, e saber onde elas podem procurar ajuda. Infelizmente, aqui no campus de João Pessoa, a gente não tem uma estrutura, né, não tem sala, não tem um local, né, um espaço físico para que as pessoas saibam direcionada onde é que exatamente possam nos procurar. Então, isso é uma fragilidade, né? Porém, através das divulgações que nós estamos fazendo, das parcerias, né, que estamos fazendo, as pessoas aos poucos vão nos conhecendo e vão procurando os membros, né, que sou eu, a professora Ana Lívia, professora Sayonara, Josi, que é do DEPAP, e algumas alunas, né, Rafaela e Beatriz, que são de controle ambiental, e Nemuel, que é intérprete de Libras, e a Aline também, que é professora daqui do campus de João Pessoa. Então, as pessoas que se sentirem, né, que estão sofrendo assédio sexual, assédio moral, importunação sexual, elas podem procurar uma dessas pessoas, falar conosco pessoalmente e a gente agenda uma conversa. E através dessa conversa, a gente vai orientar, se a gente vai encaminhar para o assistente social, para o psicólogo, se há necessidade de orientar para uma abertura de um processo administrativo, que a gente chama de PAD. E qualquer desses modelos, né, dessas vias, a gente sempre faz o acolhimento, escuta a vítima e orienta também como proceder nesses casos. Então, o nosso papel, basicamente, é orientar para abrir processos e orientar também de acolhimento, na verdade, né? Explicar que o assédio, a culpa nunca é da vítima. Quando a gente fala dessa questão, a gente tem aqui no campus João Pessoa especificamente o Núcleo de Combate a Assédio, que é o NUCA, que é um núcleo novo, no entanto, não tem tanto apoio como deveria ter, não tem tanta divulgação. Então, é uma ideia legal, é uma ideia feita por professores, por servidores, por alunos mesmo, que tem a concepção de proteger nossos jovens, só que, ao mesmo tempo, eles não têm o apoio necessário para impulsionar esse projeto. E esse apoio, ele deve vir. Deve vir da direção geral, deve vir de todos os cantos da reitoria, até do próprio Ministério da Educação. É preciso que haja uma atenção, é preciso que haja um espaço onde esse núcleo ele possa atuar de forma efetiva para receber da maneira como deve ser tratado essas pessoas assediadas. Porque senão a gente acaba entregando os pontos e se acostumando com o assédio, se acostumando com algo que é totalmente catastrófico. Primeiro, a vítima que está sendo assediada, está passando por essa situação, ela já se sente muito confusa, né? Então, um dos sintomas é ficar confusa. Será que eu estou vendo coisa certa? Será que eu estou ficando doida? E, ao mesmo tempo, tem um sentimento de culpa. Então, a culpa é minha. Eu que dei motivos, eu que usei aquela roupa naquele dia tal, eu que fui muito carinhosa com o professor, eu que fui muito bobinha, muito ingênua. Então, já tem toda essa parte da própria vítima de querer fazer a denúncia. E aí, quando chega no momento de fazer a denúncia, por as pessoas também não terem um entendimento muito claro ainda do que é o assédio moral, o assédio sexual e a importunação sexual, então até os próprios trâmites dentro da instituição, elas ficam difíceis. Às vezes elas não sabem quem procurar, né? Então, atrapalha muito a vida das vítimas, né? Delas procurarem socorro, procurarem ajuda. Mas aí o papel do NUCA, ele tem exatamente isso, né? De trazer o conforto, de trazer, assim, a seriedade sobre essa questão. E a primeira, na verdade, forma da gente acolher a vítima é dizer que ela não tem culpa, é de ouvir. Porque eu acho que tudo que uma vítima, né? E se as pessoas que estão aqui nos ouvindo, né? Agora, nesse momento, estão passando por algum tipo de assédio, né? Estão se sentindo constrangidas em fazer uma denúncia. Eu queria dizer, né, que a culpa nunca é da vítima, né? Se a gente está falando aqui enquanto NUCA, que é voltado para adolescentes, para jovens adultos, né, que são do ensino superior, então a culpa nunca é de vocês. O adulto é que tem que ter uma postura diferente, e quanto mais quando se dizem que é profissional, né? Para não estar fazendo esse tipo de importunação. E lembrar também, né, que o mundo
Ele vai ter pessoas muito pessoas ruins, mas também tem pessoas boas que estão dispostas a ajudar, dispostas a acolher e orientar também. Então, vejam o espaço do Nuca, né, como esse espaço, né, para poder ajudar, para poder orientar, para poder abraçar, inclusive, né, vocês que estão precisando dessa ajuda e desses caminhos. Estamos aqui para isso. Para uma pauta tão grave se tornar obsoleta, há alguma engrenagem que está dando muito errado no sistema. Não se houve consenso, discussões e protestos relevantes perante os corredores do Instituto. Se ouvem burburinhos, boatos aqui e ali que correm no boca a boca dos estudantes. É conveniente evitar toda a dor de cabeça de um processo? Há vantagens mútuas nisso? A resposta é tão óbvia que se torna inalcançável. O temido não para essas perguntas desenha um efeito cascata, que gradativamente enterra esse assunto em um buraco cada vez mais fundo. É preciso denunciar, é preciso insistir. Direitos e deveres regem a justiça de uma educação saudável. Um conceito tão palpável, mas tão distante. A solução está longe de se tornar um senso. E a pauta ainda é pouco divulgada. Mas então, como mudar o sistema? Tácito, que deriva do latim tacitus. Diz respeito a algo que está implícito, oculto, que não é desejável ser exposto, silencioso. O silêncio, no contexto apresentado, é o maior vilão do problema. É conveniente, sedutor e confortável. Coloca vítimas numa prisão mental eterna, onde a voz é uma deficiência. Se a negligência é o ponto de barganha por uma falsa sensação de harmonia no âmbito escolar, estamos péssimos. As vítimas precisam ganhar cada vez mais voz. Os infratores precisam ser punidos proporcionalmente à sua infração. Não existe justiça parcial. O consenso deve ser a empatia pela vítima. O povo sente isso, em alguma escala bem baixa, mas sente. A voz é a nossa melhor arma, e o volume é tão alto quanto o medo das vítimas. Há o desejo de mudança e o anseio por um ambiente saudável e justo, dos dois lados da moeda. A barreira que impede as ações de irem para frente é a desmotivação. Mas isso está mudando. Isso tem que mudar. Porque é como dizem por aí, a voz do povo é a voz da razão. Eu acredito na rapaziada que segue em frente e segura o rojão. Eu ponho fé na fé da moçada que não foge da fera e enfrenta o leão. Eu vou à luta com essa juventude que não corre da raia a troco de nada. Eu vou no bloco dessa mocidade que não tá na saudade e constrói a manhã desejada. Eu acredito na rapaziada que segue em frente e segura o rojão. Como é que não? Eu ponho fé na fé da moçada que não foge da fera e enfrenta o leão. Eu vou à luta com essa juventude que não corre da raia a troco de nada. Eu vou no bloco dessa mocidade que não tá na saudade e constrói a manhã desejada. Aquele que sabe que é mesmo o coro da gente, que segura a batida da vida o ano inteiro. Aquele que sabe o sufoco de um jogo tão duro
apesar dos pesares ainda se orgulha de ser brasileiro. Aquele que sai da batalha, entra no botequim, pega uma ceva gelada e agita na mesa uma batucada. Aquele que manda um pagode, sacode a poeira suada da luta e faz a brincadeira, pois o resto é besteira e nós estamos pela aí. Acredita na rapaziada que segue em frente e segura o rojão. Põe fé na fé da moçada que não foge da fera, enfrenta o leão. Eu vou à luta com essa juventude que não corre da raia a troco de nada. Eu vou no bloco dessa mocidade que não tá na saudade, constrói a manhã desejada. Aquele que sabe que é mesmo o couro da gente, que segura a batida da vida o ano inteiro. Aquele que sabe o sufoco de um jogo tão duro e apesar dos pesares ainda se orgulha de ser brasileiro. Aquele que sai da batalha, entra no botequim, pega uma ceva gelada e agita na mesa logo uma batucada. Aquele que manda um pagode, sacode a poeira suada da luta e faz a brincadeira, pois o resto é besteira e nós estamos pela aí. Eu acredito é na rapaziada.